Epa, beleza. Essa é a quarta parte do segundo round. É a parte mais longa, é a parte que eu falo sobre a minha, sobre a minha história como profissional. Ainda não sou um profissional concreto, não sou de certo um profissional, ainda não sou um profissional que. Eu ainda não sou profissional, estou na transição entre amador e profissional. Mas essa é a parte mais longa que eu falo das coisas que aconteceu na minha jornada de tentar virar profissional, que ainda não foi concretizado, eu ainda não sou profissional, mas eu falo dessa jornada. Então, se div... Epa, beleza. Tá muito escuro, não vai dar pra fazer assim. Pera aí rapidinho. Melhorou um pouco, mas não muito. Mas vai ficar assim mesmo. Hoje a gente vai falar mais uma parte do round 2, do segundo round. E essa parte vai ser a importância da líder acreditar em mim. Eu só preciso ver meu feedback como é que tá, que eu não tô ouvindo barulho nenhum. Pera aí mais um pouquinho que eu já começo. Agora sim estamos prontos, vamos começar. Bom, vamos falar sobre acreditar. No episódio passado, na parte passada, eu falei sobre a líder. Eu falei que ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Eu já acreditava em mim quando a primeira vez que eu fiz o Sonic. Eu já acreditava em mim. Mas eu tinha uma crença assim vaga. Eu não tinha uma crença muito firme. Eu acreditava em mim, mas era, sabe, era mais ou menos. Eu acreditei que eu poderia ser profissional lá com meus 9 anos, mas eu não tinha muita certeza. Eu não botava muita fé em mim. E a partir do momento que a líder começou a acreditar em mim, eu comecei a botar mais fé. Comecei a ter certeza de que, não ter certeza, mas eu comecei a me sentir mais confiante para tentar ser é, profissional. Nessa parte também eu vou falar um pouco da minha trajetória como no mundo do desenho. Não vou falar só sobre acreditar. É, tem essa parte que foi importante, né, da líder acreditar. E depois que ela começou a acreditar, eu comecei a acreditar com mais veracidade em mim mesmo. A primeira vez que eu vou falar umas coisas que aconteceram no mundo nesse tempo, na minha trajetória. Eu tentei primeiro, é, eu fui num estúdio aqui de um desenhista que já é conhecido aqui na cidade. Eu tentei trabalhar com ele, mas ele trabalhava sozinho porque o trabalho que ele fazia não precisava de nenhum assistente, não precisava de ajuda. Então, acabou que não deu certo. Isso já acreditando em mim, acreditando que eu conseguiria, eu comecei a ir atrás das coisas, comecei a tentar algum jeito para me ser profissional. Depois eu comecei a assistir um, não, depois eu fui para Campinas, né? Fui para Campinas, que é uma cidade aqui de São Paulo, cidade grande de São Paulo, e fui numa revista e fui perguntar se eles precisavam de alguém para fazer capa ou para qualquer trabalho que fosse com desenho. Infelizmente também nenhum deles precisava. Infelizmente eles não precisavam, então também não deu certo. Depois eu comecei a ir nos jornais aqui da minha cidade. Fui em vários jornais, deve ter uns 4, 5 jornais aqui, eu fui em todos. Perguntei se eles precisavam de alguém para que fizesse desenho, tirinha de jornal, fizesse charge. E aí também não deu certo. Depois eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube de um youtuber que é famoso, ele é bem famoso aqui no mundo no nosso meio aqui do desenho, né? No nosso meio de ilustração, essas coisas. Ele faz vídeo aula no YouTube, faz mais coisas também, faz um one shot, faz um monte de coisa. Mandei um e-mail pra ele, mas eu não quero falar muito dele, senão ele vai achar que eu quero brigar com ele. E ele disse que também que eu não tava precisando de ninguém. Aí eu fui numa praça aqui na minha cidade, tem uma toda domingo,
Não lembro se era sábado ou se é domingo, eu esqueci agora. Um desses dias da semana, ou sábado ou domingo, todo sábado ou todo domingo da semana, tem uma feira de artes na minha cidade, numa praça aqui da minha cidade. Minha cidade tem bastante praça, mas uma das praças do centro da cidade tem uma feira de artes. E aí eu fui lá e perguntei se eu poderia expor meus desenhos lá. E aí a coordenadora falou que eu tinha que preencher algumas coisas, ir lá na prefeitura ver um não sei o que lá, e ter uma mesa e tal, e começar a expor meus desenhos. E aí eu comecei a expor meus desenhos lá. Aí eu devo ter ficado uns... Eu fiquei um tempo expondo lá, não sei se deu uns 5 meses. Foi entre 4 e 6 meses que eu fiquei lá expondo. Eu não lembro agora porque faz muito tempo. Isso não é uma informação que eu guardei porque eu não falo disso. Eu não falo tanto disso. Aí, nessa exposição que eu fiz, acho que eu vendi só 2 desenhos. Isso que eu tô contando é um pouco da minha história, tá? Um pouco de eu acreditar. Depois que eu comecei a acreditar na minha história, eu comecei a ir mais atrás. Olha, meu bigode tá grande e tá entrando bigode no nariz. Tô brincando. E aí depois eu parei de expor na praça. Não sei porque eu parei, não lembro agora o motivo. Eu parei de expor na praça. Aí depois eu tentei fazer autorretrato, né? Que eu não sei se chama. Porque autorretrato é quando faz retrato de si mesmo, mas é. Eu acho que eles chamam esse tipo de desenho de autorretrato, que daí é o desenho de uma pessoa lá, não de si mesmo. De outras pessoas parece que eles chamam de autorretrato também, eu não lembro. Porque eu não faço mais isso. E aí eu vendi um, aí fiquei negociando com a mãe de um amigo para vender outro, fiz um de graça para um amigo meu, para ele divulgar. E aí eu vendi por 50 conto, acho que o autorretrato. Não, R$ 40, acho. Mas também não era minha vocação e eu não sou expert em fazer retrato de pessoas. Então acabou que eu não consegui fazer mais. Depois eu fui e criei o Artilheiro. Criei uma. Eu queria fazer vários mangá de 30 folhas. Que nem é uma revista americana, só que em mangá. Então eu ia fazer o número um, número 2, número 3, número 4, ia fazer um monte, todas com 30 folhas. E aí eu fiz a número um. Eu sempre comprei muito mangá e revista numa banca aqui perto da minha casa. Então eu peguei amizade com o dono. E aí eu conversei com o dono deixou eu colocar meu mangá lá de 30 folhas pra vender. E depois eu tinha uma livraria que eu ia também aqui na cidade, que fica no centro da cidade. Eu ia muito nessa livraria ver os livros, e às vezes eu comprava alguns livros. E eu conhecia a dona de lá também, ela é minha amiga até hoje, da banca também é meu amigo. Então ela deixou eu colocar minha revista lá. Essa revista eu fiz tudo, depois eu fui lá e xeroquei. Eu peguei o original, eu fiz xerox do original, fiz 8. 4 eu coloquei na banca e 4 eu coloquei na livraria. Aí vendi só uma, do artilheiro. E aí o dono da banca falou assim, viu, você não revisou sua revista. Você tinha que ter revisado, porque tá com muito erro ortográfico. E tava mesmo com erro ortográfico. Meu português nunca foi assim, a matéria que eu mais... Também porque os professores... Não é que os professores, acho que o sistema, né? O sistema não é muito bom, mas isso não é desculpa. Eu tinha que ter aprendido, tinha que ter melhorado. E eu tô aprendendo só agora o português, tô melhorando só agora. E era pra mim melhorar isso faz tempo. Então, não posso culpar só o professor e só o sistema também. Eu também não gostava muito da língua portuguesa. Então eu não revisei. E aí eu coloquei na banca e na livraria sem revisar e tinha muito erro ortográfico e aí eu recolhi. Tirei da banca e da livraria o artilheiro. Teve também antes disso, teve uma época que eu tentei trabalhar para Maurício de Souza. Depois que eu parei de expor na praça, depois que eu parei de expor na praça da minha cidade, eu tentei trabalhar para Maurício de Souza. O que eu fazia? Eu criava um storyboard e mandava para Maurício de Souza. Criava um storyboard e mandava para Maurício de Souza. Eu fiquei um ano tentando trabalhar para Maurício de Souza. Minha intenção na hora de trabalhar com o Maurício de Souza não era das melhores. Teve gente que falou que é normal pensar desse jeito, mas sabe o que eu pensava? Eu pensava em trabalhar lá para crescer como fazer meu nome através do que ele já construiu. Teve pessoa que falou: "Ah, mas se você está trabalhando para ele e faz seu nome, isso é normal. O ruim seria se você não trabalhasse e fizesse seu nome dessa forma." Mas eu chegou uma época da minha vida depois de um ano que eu falei: acho que é errado eu tentar fazer meu nome através do Maurício de Souza. Tem que fazer as coisas por mim mesmo." Aí depois de um ano tentando lá trabalhar para ele, eu desisti. Depois um pouco antes de eu desistir, eu tava meio puto, tava meio doido, eu tava doidão das ideias, e eu fui lá no prédio do Maurício de Souza. Como eu fui de bicão, eu falei pra todos os meus amigos, fiquei com vergonha de falar a verdade, né, que eu fui de bicão, que eu fui de penetra, e eu falei pros meus amigos que ele me convidou, porque os meus amigos sabiam que eu tava tentando trabalhar pro Maurício de Souza. Então eu menti pra todo mundo, falei que fui convidado pra estar lá, mas eu fui de penetra. E aí, agora eu tô falando a verdade aqui. Eu disse que eu não falo mentira, mas às vezes eu falo, mas é difícil de eu falar.
Tá aí a verdade. Eu fui de penetra lá. Graças a Deus a filha dele é super educada, a filha dele é super gente boa, a filha dele é uma pessoa incrível. Eu não sei qual das, acho que é, eu não lembro agora o nome da filha dele, mas é uma das filhas deles que trabalha lá na coordenação, acho. E ela me recebeu super bem, ela deixou eu entrar no prédio, ela deixou eu conhecer a produção, deixou eu conhecer os funcionários, me mostrou a sala do Maurício, mostrou bastante coisa lá, conversou comigo, falou o que eu precisava para entrar no, para começar a trabalhar com a Mônica. Mas depois desse encontro que eu tive com ela, eu meio que desisti, porque eu achei que, acho que não é legal eu crescer em cima de uma pessoa. Então eu desisti. Aí depois, passou um tempo, eu fiz o artilheiro, né, a primeira versão. Deixa eu ver se eu fiz mais coisas assim no desenho, se eu lembro de alguma coisa que eu fiz a mais no desenho, que faltou falar. Que já deu 10 minutos de eu conversando. Apesar de que eu saí um pouquinho também pra acender a luz, pegar a luminária. Tudo isso começou depois que a líder começou a acreditar em mim, que daí eu acreditei com mais força e comecei a ir atrás das coisas. Eu fiz também desenho técnico, eu fiz AutoCAD, mas eu não fui nessa área, não... Caramba, tô cuspindo aqui. Ah não, não é. Eu não me aprofundei nessa área do AutoCAD não, porque eu gosto mais de ilustração, mais de quadrinhos, mais de mangá, de dragão, essas coisas. E eu acabei não indo atrás da aula do AutoCAD, que eu aprendi no curso de mecânica, né, o AutoCAD, de mecânica, técnica e mecânica. O que mais aconteceu no mundo do desenho? Depois de um tempo que eu vim para a internet, né? As pessoas, eu nem sei se isso é verdade, mas parece que me ligaram e falaram pra mim vir na internet. Pra mim, sei lá como que aconteceu isso. E aí eu vim parar na internet e eu não queria concorrer com ninguém que já estava aqui. Eu não queria tomar o espaço de ninguém que já estava aqui. Eu sabia que as pessoas usavam mais o YouTube para divulgar seus desenhos, divulgar seus trabalhos e conseguir seguidores e conseguir a porra toda, conseguir ser profissional. O povo usava mais o YouTube. O que eu pensei então? Se o povo tá usando o YouTube, eu vou tentar outra plataforma para não competir com essas pessoas que já estão aqui, para deixar, não quero tomar o espaço de ninguém que já está trabalhando. Então, eu pensei em fazer um site. Isso em 2016. Então eu comecei a fazer um site onde eu postava poesia e postava um mangá que eu tava fazendo, chamava A Última Pensadora na Terra. Depois que eu assisti Nanatsu no Taizai, eu mudei de A Última Pensadora pro Último Pensador na Terra. E eu tava fazendo esse one shot aí, e eu postava no site, postei no Tapas também, e eu postava no site que eu tava criando. E o site, eu criei o site no começo porque eu não queria concorrer com ninguém que já tava no YouTube, nenhum profissional que já tava no YouTube. E eu não terminei essa one shot, tenho que terminar ela ainda. Na minha cabeça essa one shot ia, sei lá, era um projeto para mudar a internet. Mas aí eu caiu minha ficha e isso, todo mundo que vem parar na internet ouve a mesma merda. Não a mesma merda, mas ouve a mesma coisa, então é normal. Aí eu fiz isso, eu fiz o site, né? Fiquei postando lá no site, A Última Pensadora na Terra. Aí eu desisti do site, aí eu comecei a fazer poesia no YouTube. Comecei a fazer poesia no YouTube, porque daí ainda não queria concorrer com os desenhistas. Depois eu comecei a fazer alguns desenhos também no YouTube. Eu desisti do site porque o site tinha que gastar dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Pra ter o domínio, pra ter alguns recursos, tinha que gastar dinheiro. Eu acabei desistindo. Aí em 2017 fiquei lá no YouTube tentando algumas coisas. Aí o YouTube mudou. Não era mais 10 mil de visualização que precisava pra ser parceiro do YouTube. Tinha outras coisas. Tinha que ter 4 mil horas, tinha que ter 1000 inscritos. Tinha que ter umas coisas lá. E eu acabei saindo do YouTube e fui pro Facebook. Aí no Facebook eu vi que tinha pessoas que faziam tirinha de jornal e tinham sucesso. Era o Carlos Rua que eu tinha visto. E tinha visto também as Crônicas de Wesley. Acho que a Crônicas de Wesley foi mais pra frente. Acho que eu tinha visto o Carlos Ruas. Carlos Ruas. Acho que é isso. E aí eu falei, acho que eu vou criar minha tirinha também. Aí inventei meu personagem, né? Na época eu tinha mudado. No começo, quando eu cheguei na internet, meu nome era Aurélio Costa, meu nome é artístico. Aí depois eu tinha mudado, né? Matei esse nome artístico. Depois eu vou voltar com ele. Tinha mudado, tinha colocado o nome de Tom Maia. Aí meu nome artístico era Tom Maia. Aí eu achei que era uma coisa muito inocente chamar de Tom Maia. Achei que era uma coisa muito, sei lá, era uma fase da vida e ele me chamava Tom Maia. Falei, quer saber? Não vou chamar mais Tom Maia não. Vou chamar Lucas Costa, que é meu nome normal. Lucas Maia Costa, eu só deixei Lucas Costa. E vou colocar o nome do meu personagem de Tom Maia. Aí assim nasceu aquela oncinha lá, né? Que é Tom Maia. Na época eu fiz esse Tom Maia porque era pra fazer crítica social. Pra fazer crítica com a sociedade.
em forma de piada, mas isso não deu muito certo. E ele tinha luva de boxe. Quando eu fiz ele com luva de boxe porque o personagem se coçava muito. Eu ia fazer ele que ele se coçava muito. E como onça tem unha afiada, ele se coçava, ele se machucava. Eu coloquei uma luva de boxe nele para quando ele fosse se coçar. Isso eu vi no Donkey Kong. Pra quando ele fosse se coçar, ele não se machucar. Donkey Kong é do Nintendo 64. Aí eu mudei, né, essas tirinhas. Comecei a fazer por de box, né? Em vez de ser crítica com a sociedade, fazer piada com de um batendo no outro, e tá isso até hoje. Mas antes de eu fazer isso, eu criei dois Tom Maia. Criei um Tom Maia B e um Tom Maia normal. Tom Maia B falava palavrão e o Tom Maia normal fazia crítica com a sociedade. Depois eu criei a Rosa também, pra ele ficar interagindo com ela. Depois eu criei o Ruivo, que eles iam se bater. Aí eu desisti de tirinha de jornal, comecei a fazer pedidos, né? As pessoas me pediam pra fazer desenho, aí eu fazia. Isso porque eu vi um Dragon Ball que uma menina fez, um Goku, fez diferente do Goku original. Eu falei, acho que eu vou fazer isso também. Aí eu pedi pra pessoa, eu falei, me pede pra fazer um desenho que eu vou fazer ele no formato RPG. Aí todos os desenhos que eles me pediam eu tentava fazer no formato RPG, fazer com armadura, essas coisas. E aí nasceu os pedidos. E aí depois eu desisti disso e comecei a fazer fiel ao que era. Então todo desenho que me pedia eu tentava fazer fiel. E aí eu depois eu falei, ah, eu preciso de um diferencial mais pra frente, bem mais pra frente. Eu pensei, preciso fazer meu desenho diferente, não posso fazer igual ao original. Eu tentei colocar meu jeito de fazer nos pedidos. Mas antes disso, antes de colocar meu jeito, eu falei, acho que eu vou voltar a tentar fazer tirinha de jornal, já que os caras fazem tirinha de jornal no Facebook e tem sucesso, vou voltar a tentar. Aí eu tentei fazer tirinha de jornal, eu fazia 3 por semana, é pouco, mas é o que eu conseguia fazer. E aí que eles começaram a fazer piada de um batendo no outro, piada de trocar tapa, trocar sopapo, essas coisas. E aí eu criei um método, né, pra poder postar as tirinhas, criei uma metodologia minha, um jeito de poder desenhar elas mais rápido, eu consegui postar 3 por semana, que é pouco, mas era o que eu conseguia, né, que eu postava de segunda a sexta. E aí, isso também não fez sucesso. Nada dessas coisas que eu tentei, nenhuma delas fez sucesso. E eu pensei, ah, acho que eu vou desistir de tirinha, eu vou fazer outras coisas. Aí comecei a postar os desenhos normal sem ser tirinha, eu postava tudo. Desenho de colorido, desenho. Mas, e nisso, antes de eu postar tirinha, eu tinha mudado. Ah não, eu tava fazendo a última pensadora na Terra. Só que eu tinha feito, ia ter um concurso na JBC, eu fiz uma versão reduzida da última pensadora na Terra. Fiz uma versão de 40 folhas, 30 folhas. Quando eu ia participar do concurso lá da JBC, o concurso não tinha mais, tinha acabado ou já tinha ganhador, não lembro agora. Eu falei, ah, beleza, então eu vou fazer uma versão definitiva da última pensadora na Terra, vou tentar vender no Catarse. Aí fui lá e comecei a fazer de novo, só que daí eu mudei o nome. Que eu já tinha assistido no Natsu no Taizai, mudei pro último Pensador na Terra. Tô fazendo até hoje, tentando terminar esse one shot. E eu aí todos os desenhos que me pediram, tinha dado mais ou menos uns 100 desenhos, 200 desenhos que me pediram pra fazer. Eu falei, quer saber? Vou colocar esses desenhos no Catarse e vou tentar vender pras pessoas, vou tentar devolver essa gentileza que as pessoas me fizeram. Aí coloquei esse projeto no Catarse, não foi pra frente, não fez sucesso também. E aí eu falei, ah, não vou ficar fazendo tanto pedido assim não. Desisti do Catarse. Na verdade eu continuei fazendo pedido, mas daí eu fazia, que nem eu tô fazendo hoje, um por semana. Nessa época eu fazia mais, fazia dois, três por semana, antes do Catarse. E aí beleza, não deu certo. Aí eu tinha um grupo de WhatsApp, eu falei, vou criar um grupo de WhatsApp pra editora estúdio, né? Pra ter um grupo da editora. Que um dia eu quero que seja uma editora e um estúdio. Criei um grupo de WhatsApp, adicionei umas pessoas que eram daqui da página do Facebook. E teve uma dessas pessoas que eu adicionei. Eu já tinha desistido da tirinha de jornal, já tinha desistido do Catarse porque não deu certo. A última Pensadora da Terra eu tinha feito também, mas não foi pra frente. Eu até tentei fazer um projeto no Catarse com a última Pensadora da Terra. O último, né? Nessa época era o último. O último Pensador na Terra. Mas também fracassei. E uma dessas pessoas do meu WhatsApp, que eu tinha adicionado no WhatsApp lá no grupo do WhatsApp nosso, ele falou assim, um dia eu vou comprar um desenho seu. Aí me veio a ideia, comprar um desenho meu? E se ele me pedir, e se eu vender um desenho, tipo assim, se eu vender um pedido pro cara? E se o cara me pedir e eu cobrar um dinheiro por esse pedido? Então daí que eu comecei a tentar vender pedido, mas daí foi esse ano. Tudo isso, isso começou esse ano, 2022. Falei, acho que eu vou tentar vender meus pedidos então. A partir dessa ideia que o cara me deu. E eu comecei a tentar vender pedido.
Aí eu não sabia que forma que eu ia fazer isso, não tinha um jeito certo de fazer isso. E a página do Facebook tava muito ruim. Tipo, o alcance tava horrível, o engajamento tava ruim. Eu não aguentava mais. Falei, quer saber? Aí eu postei os desenhos num grupo nosso que tinha de divulgação. Tinha só um grupo, a Editora Estúdio, que eu comecei por um grupo e depois eu fui pra uma página. E aí o grupo tava. Ah não, comecei com a página, depois eu fui pro grupo, mas o grupo tinha mais gente. Aí o grupo tava. Eu tinha mais engajamento do que a página. Eu falei, então eu vou ficar só postando no grupo. Aí eu pensei, caramba, esse grupo aqui, o povo até tem engajamento, mas o povo não quer, tipo, esse engajamento não gera nada, tipo, é só like, não tem mais nada além disso. Eu vou criar um grupo então só para os desenhos, que as pessoas engajem e, tipo, que elas gostem do desenho, que conversem comigo, que, sei lá, um grupo melhor do que esse. Um grupo voltado para o meu desenho mesmo. Aí eu criei meu segundo grupo, que é o grupo principal, já com a ideia de vender desenho, e comecei a postar desenho no grupo. Aí eu reparei que com 400 pessoas eu tinha o mesmo engajamento de uma página com 5.000. Então a página estava muito ruim e o grupo estava melhor. Então eu fiquei só no grupo. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer para tentar vender esses desenhos? Como? Eu queria, tipo, queria que a pessoa visse o desenho, que ela acompanhasse. E aí eu comecei a estudar Twitch. E aí estudando Twitch, eu vi que eu vi lá os negócios da live, eu comecei a fazer live na Twitch também para vender o desenho. Eu vendi 2 desenhos só na Twitch e depois eu vim pro Facebook. Aí no Facebook eu vendi 3 até agora. Do começo do ano até agora eu só vendi 3. É bem pouco. Não, acho que eu vendi mais porque eu vendi pros amigos também, mas sem contar os amigos eu vendi 3. É pouco, mas é o começo, né? É o primeiro ano. E aí eu fiquei no Facebook tentando vender pedido. E aí eu criei esse grupo aqui, eu deixei como grupo principal, fui melhorando, fui aprendendo algumas coisas. A forma que eu tinha que postar foto. Antes eu tirava foto e já postava, não editava, não fazia nada. Não melhorava ela, não recortava. Postava de qualquer jeito a foto. O preço também do desenho não estava certo. Aí eu fui ajustando o preço também. Eu nem sei se o preço hoje em dia tá certo, mas hoje tá R$ 5. E acho que eu vou manter assim. E aí eu não sabia como que eu ia vender os pedidos. Como é que eu posto lá e será que a pessoa vai querer comprar? E aí eu chamava a pessoa do outro grupo lá de divulgação. E essa pessoa que nem tava nem aí pro desenho. Aí eu parei de chamar essas pessoas que elas só faziam volume, mas não dava em nada esse volume. E aí eu comecei a editar as fotos, comecei a postar direitinho. Tentei um jeito, fui tentando uns métodos aí para conseguir as vendas. Até agora eu não consegui. Mas a partir de dezembro eu quero que essas coisas comecem a acontecer. E aí foi isso, essa foi a trajetória, essa foi a história e foi eu acreditando. Hoje em dia minha crença é vender pedido, né? Muita gente quer que eu faça, quer que eu tenha uma live de 20 mil pessoas, mas eu não penso em ter uma live de 20 mil pessoas. Eu penso em ter, sei lá, um número de pedido vendido por mês. Claro que é importante ter uma live ativa, que tenha donate, tem as coisas, o cara é 4, mas isso eu vou deixar como plano C. E depois de tudo ter dado errado, essa ideia que não foi minha, né? Foi de um cara lá do nosso grupo de WhatsApp. O cara sugeriu essa ideia e eu tô tentando essa ideia agora. E é isso, essa é a história, essa é a trajetória. Aí esse ano eu comecei a fazer live, né? Tenho pouco tempo fazendo live, já era pra mim ter mais resultado, mas eu ainda não tenho tanto resultado. Mas quem é da minha área também não tem tanto resultado com live também, não tá? Não tem ninguém aí com 20 mil não, que eu sei. Esse demorou muito, né, esse episódio, já tá quase dando meia hora. E depois que eu comecei a fazer os pedidos, eu falei, cara, não tem por que a pessoa me pagar pra fazer um desenho igual ao original. Aí eu pensei, não, preciso fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a pintar diferente, comecei a tentar fazer o olho do meu jeito, os músculos do meu jeito, tentar sempre modificar uma coisinha ou outra pra pessoa querer comprar. Comecei a dar prêmio também pra quem fosse comprar. Comecei a fazer preto e branco e colorido também, porque eu já fazia preto e branco e colorido. Eu tinha comprado um monte de lápis e não tava usando lápis pra nada. Falei, quer saber, vou usar os lápis no pedido. Aí tentei vender colorido pras pessoas. E é isso, essa é a história e esse é o plano A por enquanto. Vamos ver, né? Vai que a tirinha aí dá um viral na tirinha, aí o plano A vai ter que ser tirinha. E deixa eu ver se falta falar alguma coisa. Tem gente que me cobra, fala que eu ainda não tenho serviço, que eu ainda não tenho nada pronto. Mas é que eu tenho pouca coisa, mas é que as coisas que eu tenho não fizeram sucesso. Acho que eu demorei demais. A hora que der meio-dia e 55 eu vou encerrar a live. Não encerrar, eu vou trocar pra cena da Liga da Justiça. Depois eu volto e falo. Depois eu volto e começo a desenhar.
Eu demorei demais falando essas coisas. Tinha muita coisa pra falar também. Acho que é isso. Depois eu comecei a fazer dragão também, porque eu nem lembro qual foi o motivo de eu ter começado a fazer dragão. Eu acho que foi só pra gastar os lápis coloridos. Porque eu pintava, eu divulgava a última pensadora na Terra, quando era a última, eu divulgava ela através dessas canetas que eu uso pra fazer as tirinhas de jornal. As tirinhas era preta e branca, e eu fazia umas ilustrações da última pensadora na Terra. Tentava divulgar a última pensadora através dessas ilustrações, para as pessoas quererem comprar o projeto no Catarse. Mas aí fracassou. Eu falei, quer saber? Vou usar essas canetas para tirinha, para não perder as canetas. Vou começar a pintar os desenhos com os lápis que eu comprei da Faber-Castell e umas outras marcas aí. E é isso. Bom, espero que eu tenha falado tudo. Se faltou alguma coisa eu falo no próximo episódio. O próximo episódio é Amores Impossíveis. Os Amores Impossíveis. Por que o cara sonha com, sei lá, com web celebridade, sonha com coisa que não é pra sonhar? São os amores impossíveis. A vida inteira eu vivi de amores impossíveis. Mas eu acreditava nos amores impossíveis. É o episódio de amanhã não, de segunda, porque hoje é quinta. Só segunda agora. Então é isso, daqui a pouco eu volto, eu vou colocar a cena da Liga da Justiça. A hora que eu voltar, eu vou estar desenhando. A gente vai desenhar uma tirinha de jornal. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu vou ter que encerrar a live. Eu vou encerrar e vou voltar desenhando. Então até daqui a pouco. Fui. Bom, então essa foi mais uma parte do segundo round. Essa foi mais longa do que as outras vão ser todas mais curtas. Vai ter no máximo 20 minutos, mas isso é no máximo. Tem vídeo, nem vai chegar a isso, vai chegar a 18 mais ou menos. A próxima fala sobre amores impossíveis, sobre todos os amores impossíveis que eu passei na minha vida e que eu vou passar e que eu continuo passando. Curtam aí se vocês gostaram, acompanhem. Se quiser julgar, se quiser falar alguma coisa, assista primeiro o segundo round para depois ter uma ideia do